Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Olá, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Hoje, quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, mais um programa Diálogos e com uma novidade super bacana. A partir de hoje, a gente vai fazer uma conversa com cada um dos autores do livro que a gente lançou, O Futuro é da Chix, um livro que está fazendo o maior sucesso, ficou muito tempo em primeiro lugar na Amazon.com em vendas, né? A gente tem recebido aí retornos do Brasil inteiro e vamos começar hoje com uma presença muito mais do que especial, né? Melhor programa que a gente já fez até agora, que vai ser com a Ana Carla Fonseca, Cainha, que além de uma querida amiga, ela, para vocês terem uma ideia, foi apontada pelo jornal El País como uma das 8 personalidades brasileiras que impressionam o mundo. E ela realmente impressiona. A Cainha, ela é administradora pública pela FGV, é economista, é mestre em administração e doutora em urbanismo pela USP, liderou projetos de inovação em multinacionais por mais de 15 anos, na América Latina, em Londres, em Milão, né? Ela é diretora da Garimpo de Soluções, que é uma empresa pioneira na atuação em economia criativa e territórios criativos, atuou em 32 países para a ONU e para o BID, né? Ela assina vários planos de economia criativa no Brasil, no exterior, além de um sem número de projetos de consultoria, assessoria e curadoria. Foi agraciada com o prêmio Jabuti em economia e finalista em urbanismo, venceu o prêmio Cláudia 2013, deve ser a revista Cláudia, depois ela vai explicar, em negócios, né? E eu já tinha dito, foi apontada pelo El País como uma das 8 personalidades brasileiras que impressionam o mundo. Cainha, muito bem-vinda, para nós é uma honra ter você aqui, e eu vou passar a palavra para você fazer o boa noite, e depois eu vou te fazer uma pergunta. Você precisa desligar ligar o seu microfone que está desligado. Muito boa noite. Muito boa noite, obrigadíssima, André. Super gostoso estar aqui. Você esqueceu de falar meu currículo, porque não estava escrito, mas eu aproveito e falo que eu sou fã do seu trabalho. Sou fã de você, de tudo que você está aprontando. A rede e o Instituto realmente estão fazendo grandes estripulias, como a gente diz, nesse nosso mundo efervescente de mudanças. É bom a gente estar à frente dessas mudanças, e vocês estão fazendo isso, então é muito gostoso estar somando de alguma forma e aprendendo com o que vocês estão aprontando. Muito obrigada pelo convite. Legal, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, Cainha, vamos para o nosso... A gente tem tentado aqui no programa Diálogos trazer o tema das cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis sempre de uma maneira mais simples, com linguajar mais popular, porque muitos dos nossos internautas aí que acompanham o nosso programa gostam, mas dizem sempre assim, poxa, vocês falam umas coisas lá que não dá para a gente entender, então a gente tenta sempre explicar. E aí eu queria, então, que você explicasse para o nosso público, primeiro, o que é a tal da economia criativa? Então, é uma pergunta muito bem-vinda, viu, André? Porque realmente a gente está meio que numa torre de Babel, né? Cada um entende uma coisa, daí a gente não entende nada, fala, não, então é outra coisa, e vira uma grande confusão. Economia criativa é um termo que eu entendo muito como uma nova forma de lidar com a economia, e não sou só eu, né? Não é um adjetivo qualquer, mas é o reconhecimento de que nesse nosso mundo tão globalizado, e é uma coisa que a pandemia está mostrando de uma forma muito contundente, os produtos e serviços ficam cada vez mais parecidos, né? A globalização chegou aí a níveis absolutamente inimagináveis há alguns anos, em função do impacto das tecnologias digitais. Basta qualquer um dos que estiverem aqui nos seguindo, nossos companheiros de trilha, imaginar que eu vou ao supermercado, comparo dois ingredientes de biscoito,
comparo duas ofertas de banco e elas são sempre muito próximas, né? O que muda é a marca, é o perfume quando é um produto, são os atributos mais emocionais que você adere a alguma questão, mas eles são cada vez mais parecidos. E essa economia criativa que fala assim, nesse contexto em que a gente tem pouca diferenciação entre os produtos e serviços, o que de fato faz diferença é quando a gente consegue trazer alguma coisa que mexa com o que a gente chama de valor agregado, que é a percepção de que aquilo me dá alguma coisa que os outros não dão. E esse alguma coisa que os outros não dão, tanto pode ser uma facilidade tecnológica qualquer, quanto pode ser uma narrativa, um storytelling, como a gente brinca, é a gente participar de alguma forma de uma experiência, de uma vivência, e não por menos a gente tem marcas como Disney, como McDonald's, como Coca-Cola, fazendo aí toda uma construção de narrativas para a gente se sentir parte disso. Economia criativa, em resumo, é como a gente consegue diferenciar produtos e serviços para que as pessoas tenham alguma forma de satisfação a partir daquilo que elas estão consumindo, e não simplesmente que elas tenham que consumir mais do mesmo, porque é isso que eu tenho presente. No caso do Brasil, isso é muito bem-vindo, porque com a diversidade que a gente tem, com a criatividade que a gente tem, com os ativos todos da biodiversidade, da diversidade cultural, da forma como a gente lida com as coisas de um jeito muito experiencial, né, muito caloroso, muito vem cá, vamos tomar um cafezinho, isso é muito bacana, porque o que as pessoas mais desesperadamente buscam hoje, ainda que neste momento de uma forma virtual, são experiências diferentes, que é o que você, inclusive, está proporcionando com esse programa, né? Então, é exatamente isso, como é que a gente diferencia uma economia a partir da criatividade das pessoas que estão por trás dela. E o bacana disso é que a gente tira aquela lógica de, então tem meia dúzia lá dos grandes talentos, que são os criativos, etc. E a gente percebe que todo mundo pode ser mais criativo do que o é. Desde o senhor que está vendendo a paçoquinha na frente da escola, mas ele apresenta isso de uma forma diferente, ele faz um jogral, ele cria uma embalagem que é um tatuzinho, sei lá eu, até quem lida na ponta da inovação, da ciência e tecnologia, ou com uma diversidade cultural que, claro, acaba refletindo uma singularidade do território. Entendi. Agora me explica uma coisa, porque a gente tem falado muito aqui da questão da conectividade das pessoas, né? Isso tem gerado desigualdade muito grande, está aumentando a desigualdade, por incrível que pareça, a desigualdade que deveria diminuir, né, ela está aumentando agora com a pandemia, com problemas assim do tipo... na semana passada nós entrevistamos aqui a Aline Pacheco, que é da Defensoria Pública da União, então ela coloca que os juízes estão fazendo as audiências pela internet, né, para não parar o sistema. No entanto, as pessoas das classes D e E, elas são convocadas para as audiências e elas não têm como participar, né? E ela relatava que tem juízes que compreendem isso, remarcam a audiência, tem juízes que não. Ela chegou até a dizer de um juiz que falou, não, manda ele comprar um outro chip, só acabou, acabaram os créditos do chip, que ele compre outro chip, né? Quer dizer, uma falta de empatia total desse juiz, obviamente, né? Como a economia criativa nesse espectro, quer dizer, a gente pega a população mais carente, tal, que não tem essa questão da conectividade. Eu estou perguntando isso porque, assim, eu fico imaginando, por exemplo, paneleiras de barro lá de Vitória, no Espírito Santo, que fazem as panelas de barro para muqueca, né? São pessoas simples, pobres, que fazem aquela panela de barro, e o mercado hoje ele está na internet, elas não têm conectividade, né? Como vocês estão pensando essa questão aí, que é o que conecta, inclusive, com a cidade inteligente, né? Como vocês estão trabalhando isso e vendo isso daqui para frente? É uma das grandes questões, né? E é esclarecedor a postura de embriostes, né, desse juiz, mas, enfim, a gente observa isso na educação, em várias questões, até mesmo na saúde, né? O que me parece que, se você me permite tergiversar um pouquinho, mas eu acho que a pandemia está mostrando muito fortemente para a gente hoje é que a gente tinha vários conteúdos ou questões estruturais a serem trabalhadas, que a gente ia jogando para debaixo do tapete, empurrando com a barriga, e agora todas elas surgem com enorme potência e a gente está percebendo que tem uma lição de casa enorme, gigantesca, que ficou para trás.
Então, esse trabalho hercúleo que a gente tem nesse momento, de tirar da frente essas encrencas do século XIX ainda, cumprir o que a gente tem que fazer do século XX, chegar de fato ao século XXI, é algo que as cidades inteligentes, como você tão bem defende, se propõem a fazer, e que, com a economia criativa, da forma como a gente comumente entende, você, eu, o pessoal da rede, é um jeito não só de compartilhado para chegar, por exemplo, a senhorinha que faz a panela de barro lá em Goiabeiras. Então, o que a gente percebe é que a panela em si tem um enorme valor agregado. O problema é que ela não consegue, claramente, criar uma conexão entre quem produz e quem consome. A gente está lidando com uma questão muito parecida no Vale do Ribeira, né, que é a região de mais baixo IDH de São Paulo, mas tem uma biodiversidade, uma diversidade cultural, enfim, fascinantes, ambas. E a questão do artesanato é uma das mais presentes, não só porque, às vezes, o frete custa mais do que a própria peça, mas também porque não se dá a ver, ou quando se dá a ver, a empresa que faz a coleta não vai necessariamente lá ao interior do lugar, ela tem alguns endereços específicos na cidade. Então, são várias questões que se somam, mas que, por um lado, podem ser profundamente beneficiadas pela gestão de dados que as cidades inteligentes oferecem, pelo georreferenciamento que você consegue tratar. Uma das palavras que eu acho que todo mundo tem que ter na mesinha de cabeceira hoje é conexão. Como a gente faz conexões criativas, ou seja, conexões improváveis para serem mais criativas, mais fora da caixa, como a gente consegue conectar consumidor e produtor, como a gente consegue gerar conectividades de gestão de dados para entender os problemas antes deles ocorrerem, né, se antecipar a solução deles. E nesse caso específico da senhorinha, o que eu acho muito interessante é como a gente consegue, de repente, fazer algo como a Ásia está fazendo em Singapura, em que, para desenvolver centenas de atividades junto a experiências turísticas locais, desde como é que eu aprendo a esculpir um grãozinho de arroz, até como é que eu faço uma oficina para comer tarântulas, e eu moro em Paris, e o cidadão que faz isso mora num vilarejo da Ásia, em qualquer país, eles criam polos como se fossem hubs de pessoas que têm acesso à internet. Essas pessoas difundem as informações, e se eu quiser participar disso, eu entro em contato com essa pessoa, que depois vai até, no nosso caso, a senhorinha de Goiabeiras, e vê isso. Se a gente tem uma associação, se a gente tem uma cooperativa, etc., tudo é muito mais facilitado. Mas nem sempre a gente tem isso, né? Pode ser que tenha uma senhora lá numa ilha mais próxima, que, porém, pode ser excluída disso. Então, quando a gente tem pessoas que organizam isso, atividades e que dialogam entre si, tudo fica muito mais fácil. E é por isso que a gente defende com unhas e dentes a proposta de economia criativa, não só para gerar um valor maior no final da ponta, mas efetivamente para compartilhar esse valor ao longo da cadeia. Né? Acho que está todo mundo pelas orelhas daquelas histórias de que eu vou para um lugar, vejo uma rendeira que faz um trabalho incrível, coloco um vestido, pago na Bacia das Almas e vendo meu vestido a alguns $1.000 dentro de uma proposta de passarela de moda. Então, o bacana também das cidades inteligentes, dos territórios inteligentes, da forma como a gente vê, é como é que eu deixo transparentes esses dados todos, de modo que essas barreiras, convenientes ou não para alguns, sejam colocadas por terra. Né? E aí a gente consegue gerar, de novo, essas conexões entre os vários fios que estavam soltos. Caí, no começo você estava falando das empresas, né, dos produtos e tal, porque assim, aí é uma ignorância minha, eu não sei porque eu sempre linko a economia criativa com a gestão pública, com cidades e tal, mas você falou uma coisa interessante que me chamou a atenção para uma coisa aqui. Isso é uma preocupação que a gente tem, que eu já até escrevi alguns artigos sobre isso, né? A gente sabe que o grande capital do século XXI são os dados e as informações, né? Que é o insumo do conhecimento, né? É o petróleo do século XXI. Tanto que as empresas muitas vezes oferecem botar toda uma infraestrutura que não é barata nas cidades, gratuitamente, em troca de ficar com os dados e com as informações daquela cidade, né? Isso foi proposto agora até para o governo federal aqui, pela Cisco, enfim, né? Lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, porque é aí que está o ganho delas, né? E isso eu me preocupa muito porque, por outro lado, assim, quer dizer, se as empresas elas conseguem entrar no meu celular, né, conseguem acompanhar o que eu leio, o que eu gosto de comprar, qual é o meu gosto, que filmes que eu gosto de ver, enfim,
ela me conhece, talvez mais até do que eu me conheço, né? Elas, na hora que eu entro, por exemplo, num iFood para comprar, né, uma refeição, ela já me direciona em empresas, né? Então, se por um lado isso parece que é muito legal porque facilita a minha vida, por outro lado, isso restringe a minha possibilidade de experimentar novas coisas, de repente encontrar o produto que eu quero mais barato, feito de uma outra forma, porque ela acaba me direcionando 2 ou 3 restaurantes, são as opções que aparecem para mim, que não necessariamente é o que aparece para o Freire, quer dizer, a coisa fica um pouco... Parece que a gente vai sendo dominado por esse negócio. E agora, quando você fala da economia criativa nas empresas, né, me parece que é fundamental as empresas, por exemplo, terem uma cainha lá ajudando a pensar essa questão da criatividade do produto dela, etc., para poder encantar o cliente dela, né, tentar furar um pouco essa barreira. Isso é verdade ou eu estou falando uma bobajada aqui? Não, você está falando uma coisa muito correta e é absolutamente apavorante também, né? Então, eu vou separar em 2 pedaços. Quando você coloca essa questão da gente não ter mais direito ao futuro, né? Porque chega uma hora que os controladores das informações acabam direcionando o futuro, que a gente não tem mais a liberdade de escolher, nos dizeres de uma autora de que eu gosto muito, chamada Shoshana Zuboff, uma professora aposentada de Harvard. Ela fala que a gente tem essa mais-valia comportamental, né? Agora a gente dá as informações e a gente acha tudo super bacana. Ai, que legal, vou fazer aquele aplicativozinho do Facebook que vai me mostrar como vou ser mais velha. Ah, se eu tivesse outro gênero. Ah, quando nasci. A gente vai dando as informações de mão beijada, né? Como você disse, petróleo de amanhã, abrindo mão da privacidade da gente. A gente sempre abriu, de certa forma, quando a gente assinava aqueles 22 páginas de contrato em letrinhas miúdas e as opções eram sim ou não, né? Você não podia mudar nada se você já abria a mão. Só que agora numa escala absolutamente estarrecedora. Então, isso é um grande mote de preocupação, né? A Lei Geral de Proteção de Dados vai um pouco nessa linha, mas a gente sabe que politicamente tem essa discussão gigantesca entre uma postura mais, digamos, europeia, uma postura mais estadunidense, e a gente se situando aí no meio do caminho, mas as pessoas, de modo geral, acho que ainda são muito ingênuas, né? A gente precisaria alardear muito mais do que vem fazendo para não essas informações tão preciosas não circularem de uma forma tão livre como acabam circulando. Então, é uma preocupação crescente, eu acho que existe já um alerta com relação a isso, mas a população, de modo geral, não está devidamente alertada. Com relação a como é que as empresas trabalham a história da economia criativa, é muito legal, viu, André? Porque a gente vê desde como eu, por exemplo, que sou uma grande instituição financeira, começo a partir de um maior reconhecimento do território, eventualmente das pequenas cidades, saber quais são as características daquelas pessoas, para que elas se sintam mais bem acolhidas na minha agência bancária. Então, pode ser até que eu vá contra o que hoje se entende como política da própria empresa e eu não tenha mais o banco daquela cor, que pode ser pintado de outra, que pode ter um gerente que vai até a porta, que pode ter outro tipo de gente. Então, eu vou customizando, eu vou despadronizando a partir do momento que eu tenho acesso aos dados para ser mais receptivo a essas pessoas e, eventualmente, fazer algo mais dirigido. No melhor dos mundos, as empresas vão fazer isso de fato, pensando no consumidor ou no cliente. Todo mundo vai ficar contente com a história, um porque é mais bem acolhido e o outro porque o outro está mais feliz. A questão sempre é esse balanço muito delicado que você bem coloca, de até que ponto eu estou sendo ética ou não, né? Porque eu acho que hoje em dia a nossa sociedade, de modo geral, inclusive, confunde o que é ilegal com o que é imoral. E a gente não pode permitir que essa confusão exista, né? A gente tem que fazer com que não é moral, nem não pela ausência de marcos legais, tampouco seja praticado. Então, acho que a gente tem essas questões em jogo. Mas há muitas empresas que hoje estão na lógica da economia criativa de braços abertos. Você pega, por exemplo, a Natura, né, que fez o anúncio de compromisso com 1 bilhão, se eu não me engano, com desmatamento zero. Isso também é você mexer com a economia criativa, porque a gente tem a farmácia do mundo. Na Amazônia, você tem todas as lógicas da economia verde, que é muito mais preciosa, inclusive, do que a baixíssima produtividade do gado ou mesmo da soja. Então, tem várias questões que hoje, nessa revisão da economia, estão mostrando que a criatividade e os ativos singulares que a gente tem, essas preciosidades que a gente tem no território,
são muito mais potentes do que a economia como a gente já conhecia. Isso é muito legal, porque a gente vivia descendo a lei, com razão, na forma como essas relações entre empresa e consumidor tantas vezes eram desenvolvidas, e agora a gente está com a oportunidade de dar uma reviravolta nessa relação. Bacanérrimo. É muito séria, eu estou falando muito aqui. Não, mas é você que é para falar mesmo, aí. Se fosse para eu Freire falar, a gente ficava fazendo live aí no Instagram, pô. É para você falar. Vamos depois de amanhã falando, a gente não vai fazer com biscoito. Mas eu vou. O Carlos Freis, ele tá lá, o sorrisão dele, ele dá aquele sorrisão dele lá, porque ele tá lá no sul, sabe? Ele não volta mais do sul, ele mora aqui em Brasília, mas quando há 4 meses atrás ele foi lá para o Rio Grande do Sul, aí o sogro dele começou a fazer churrasco, botar vinho lá bom, não volta mais, a gente tá aqui precisando trabalhar, Cainha, e o cara não vem. Poxa vida. Ô, Freis, bom churrasco. Vamos lá, Freis. Frio demais. Seus comentários e a sua pergunta. Ô, Cainha, bacana, viu? Essa visão da perspectiva da criatividade sobre o processo como um todo, pouca gente tem, né? A gente tem uma mania de ficar muito vinculado a produto, serviço, negócio, né? Mas, assim, fazendo uma recapitulação do que de fato acontece no nosso dia a dia, o que a gente valoriza, né? O que a gente quer fazer. Quando eu tenho o desejo de conhecer a Grécia. Por que eu tenho desejo de conhecer a Grécia? Eu tenho desejo de conhecer a Itália. Por que eu tenho desejo de conhecer a Itália? Então, isso nos remete um pouco àquela visão que a gente tem, aquela aculturação sobre algum valor positivo que aquela cidade, Roma, por exemplo, tem, ou que outros municípios por aí, Brasil afora, têm, que nos levam ao desejo de estar lá, de querer participar e ter uma conexão, de alguma forma, com isso, né? E se a gente começar a descer um pouquinho mais a fundo, eu me lembro que quando eu fui para a Itália, em Milão, uma visita técnica, eu quis pegar, eram os vidros de Murano. Por quê? Porque retratava todo um conceito histórico de Murano, toda uma cultura de arte, e não era tecnologia, era arte, que estava me atraindo, e eu fazia a questão de ter um produto desse. Hoje eu tenho desses em casa, tá? Então, só para retratar um pouquinho como é que é o nosso processo humano de dar valor às coisas, né? Então, e é isso que eu sinto quando você fala na economia criativa, né? E esse valor, eu entendo quando a gente fala em cidade, que tem um pouco de vocação do que a cidade tem, um pouco de desempenho sobre seus produtos e serviços que ela também pode fazer, e esse diferencial que atrai, né? E quando você começa a colocar esse conceito da criatividade, eu vejo muito cultura envolvida, né? Vejo muito processo e muito pouco de tecnologia. Então, pouca tecnologia sobre tudo isso, que é o valor que tem lá no chão nativo, né? Se eu falar aqui do pessoal do Rio Grande do Sul, o churrasco, o vinho lá em Caxias, né? Essas coisas que dão valor, o gaúcho com a sua cultura, suas danças, o pessoal do Nordeste, no Norte com o Bumba Meu Boi, e aí isso tudo remete a produtos e valores locais, então, que são extremamente atraentes, né? Eu vou para lá porque eu quero ver isso, eu vou para uma praia lá em Natal porque eu quero estar naquelas praias, naquelas dunas. Então, isso tudo vai trazendo valor para os locais. E assim, essa diferença cultural, nosso país tem de sobra, né? Tem muito. A gente não conhece o nosso país, a gente não conhece os nossos valores, a gente não conhece as nossas questões. E também desconhece como valorar isso, né? Então, quando você falou, e o André, da rastreabilidade, de você poder identificar um produto como aquele ponto, está aí um ponto importante, que os produtos que tem que ter uma rastreabilidade para a gente poder saber a história dele, quem é que fez, quem foi o artesão que criou aquele produto, por que ele criou, qual é a história dele. Isso a tecnologia nos permite fazer. Então, com rastreabilidade, eu consigo pegar cada produto e criar um valor de mercado. E aí voltou, por exemplo, no Vale, aqui no sul, do Vale dos Vinhos, né? Cria-se o selo do Vale dos Vinhos. Lá no Cerrado, a palha dourada do Cerrado, que tem um valor enorme, né? Para a gente construir um conhecimento. O Recife Velho, com todos aqueles prédios históricos, só que assim que a gente atrai e acha muito bonito, né? E a cultura, então a arte do Recife, o galinho lá da Bahia, acho que não, se não me engano é o galinho que tem lá, Salvador,
E assim, tudo tem um valor intrínseco, um pouco de cultura, muito pouco tecnologia. E a gente não sabe vender isso no nosso país. E a gente vai fazendo agora um retrato, como a gente está falando da cidade inteligente, humana, criativa e sustentável. Essa parte da criatividade é um ponto que os municípios não sabem explorar, né? Eu estava falando hoje com um município, então, que ele, no processo de criar suas chiques, né, ele quer trazer um pouco dessa cultura, dessa história, daquele valor que ele tem no passado. E aí está o criativo de novo, né? Envolvendo as empresas, envolvendo o cidadão. Então, volta o criativo de novo. Então, essas questões começam a voltar um pouquinho para entender que isso faz parte de uma economia, como você bem explicou, e uma economia que tem um valor agregado enorme, né? Mas muito pouco a gente sabe explorar. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que você vê essa capacidade, tanto dos municípios quanto das empresas e pessoas que estão nesses municípios, como elas poderiam fazer para sair e dar esse primeiro passo para o mundo da criatividade e do valor como cidade inteligente de fato, né? Como é que você vê isso? Bacana. Menino, que questões complexas. Vamos lá. Eu acho que há diferentes recortes nessa resposta que eu vou tentar te dar. E eu queria só deixar uma questão pingando e reverberando, espero, na cabeça e nos ouvidos de quem está acompanhando a gente, porque quando a gente fala de economia criativa, de fato, eu costumo dizer que é uma junção da economia da cultura e da economia do conhecimento, né? Porque a criatividade tem duas grandes formas de explosão, por assim dizer. Uma vinculada às artes, à cultura, enfim, que a gente pensa naqueles grandes nomes, né? Um Beethoven, um Graciliano Ramos, enfim, e as questões vinculadas à ciência e tecnologia, então aquele Einstein, aquele professor Pardal, aquelas pessoas incríveis que conseguem, da forma mais disruptiva, mais processual e incremental, trazer um valor agregado pela tecnologia. As tecnologias participam da economia criativa de duas formas, uma delas como setores em si, né, que vão gerando uma economia enorme, e outra facilitando setores como, por exemplo, o das artes e tecnologia, de arte e cultura, desculpa, que era o que a gente conversava com o André, a distribuição das panelas, e daí para frente. E tem uma coisa muito potente quando a gente junta essas duas num território, especial quando a gente usa a tecnologia para mais bem promover essa singularidade do território. Você falava da questão do Vale dos Vinhedos, né, da Serra, todo o trabalho feito, inclusive a primeira marca registrada, né, por indicação geográfica no Brasil, se não me engano, em 2002. Então, imagine, se além da gente ter aquela experiência, digamos, de um spa no qual eu vou ter um banho de vinho, eu puder detectar que a gradação daquele vinho, em consonância com o meu tipo de pele, etc., ou seja, dá-lhe tecnologia, para a partir de uma coisa que é intrinsecamente cultural a essa região, eu maximizar o prazer de quem está tendo aquela experiência de uma forma muito dirigida, portanto, muito personalizada. As tecnologias ajudam muito a gente a conseguir fazer com que as pessoas vivenciem essa cultura do território, essa raiz, essa questão que é simbólica, esse pertencimento. Isso é muito potente, não só no turismo, mas para quem está no território, porque o turista só volta para algum lugar, ele vai uma vez e ele só quer voltar quando ele tem uma boa experiência, né? E a questão básica para o turista é sentir se as pessoas de lá estão felizes. Não sei se todo mundo acompanhou, mas rolou um meme aí há um tempo nas redes sociais, eu morri de dar risada e levei. E era um cavalete na frente de uma cafeteria dizendo, um cafezinho, $5. Um cafezinho, por favor, $3,50. Bom dia, um cafezinho, por favor, $1,75. Já dá o tom de que é bem uma cidade onde a gente se sinta à vontade, né? Então, realmente, quando a gente percebe que o cidadão está feliz, o turista quer voltar, porque ele quer participar disso. Não é o cartão postal da cidade, é o turista, é o cidadão. Só que para o cidadão ser feliz, ele também tem que conhecer o que ele tem. Ele também tem que reconhecer essas singularidades, o que é difícil, dado que ele faz parte do contexto, né? A gente se isolar para ter esse olhar estrangeiro é complicado. Então, uma coisa muito bacana, e pela proposta das Chiques acaba sendo feita, é a gente conseguir ter esse olhar um pouco forasteiro, de quais seriam os pedacinhos que podem ser juntados. Desde, por exemplo, as paneleiras lá que vão começar a comercializar, até eu criar, digamos, uma casa do Espírito Santo, que vai ter um pedacinho de cada coisa do Estado que é absolutamente singular, mas por quem faz isso, mostrando até
as experiências ali na hora, como é que aquilo é feito, porque todo mundo quer vivenciar. E até algumas questões que são muito pertinentes no que a gente discute de geração de economia. Se você parar para pensar hoje no que faz com que uma pessoa se transfira de cidade, cada vez mais ela quer estar em ambientes autênticos. Isso falando desde já pré-pandemia, não é nem só agora que as pessoas estão querendo um lugar onde elas se sintam bem, fora de tanta tensão, de ambientes tão tóxicos, e eu acho que muito disso, inclusive, vai ficar, né? Mas para você ter uma ideia, você conhece o caso, não sei se todos o acompanharam, mas quando a Amazon, nos Estados Unidos, a maior empresa privada da maior economia do mundo, né, resolve lançar a ideia de fazer uma segunda sede, além daquela que ela já tem, criar uma segunda, ela tem o atrevimento de lançar uma convocatória para cidades. Ela lança um edital e fala, cidades, quem quer me receber? Porque eu vou levar 50 mil trabalhadores qualificados, eu vou construir uma estrutura arquitetônica para o meu escritório hiperverde, etc. E as cidades começaram a se estapear nos Estados Unidos para ver quem ia entrar nessas. Parte disso, falando a minha leitura da história, tem a ver com o que o André comentava. As centenas, sei lá, foram mais de 100 cidades que se candidataram, tiveram que fazer um dossiê mega extenso de cada pedacinho de dado acerca da própria cidade que a Amazon já ganhou de mão beijada, né? Depois disso, a Amazon falava assim, olha, só que tem uma coisa, para aquelas que de fato quiserem se candidatar, tem que seguir um padrãozinho de critérios. Tem que ter mobilidade multimodal, ou seja, a pessoa pode ir de bicicleta, pode ir a pé, pode ir de carro, pode ir de ônibus, pode ir como ela quiser, ou ela tem que ficar presa dentro de um carro, ou ela depende muito de um transporte público que não funciona, e daí para frente. Uma das questões que causaram surpresa para as pessoas foi que eles perguntavam da diversidade cultural, porque a gente nem sempre faz a conta de que se eu sou uma pessoa que trabalha com criatividade e inovação, seja na área artística, seja na área científica, eu preciso viver em um ambiente que esteja o tempo todo me municiando, me nutrindo com criatividade. É um jeito diferente de fazer o churrasco, lá que seu sogro deve fazer de uma forma maravilhosa, é como é que é a relação do vinho com a minha pele, é o ambiente no qual eu estou desfrutando daquela paisagem, de repente cai a ficha que, olha só, eu percebi pelo voo do pássaro aquele problema que eu estava desenvolvendo para um avião da Embraer. Então, quando a gente está num ambiente que vai incitando novos olhares, a gente se sente nutrida. E várias empresas de headhunting, de busca de profissionais, já perceberam, inclusive a Robert Half, que é uma das grandes empresas nisso, que elas têm que fazer uma coisa que eles já fazem, chamada Índice de Carreiras de Cidades, que é, quando eu faço uma proposta de uma pessoa mudar de cidade, além do óbvio, quanto eu vou ganhar, qual é o custo da cidade, progressão de carreira, etc., o que tem para eu fazer lá? Tem oferta gastronômica, tem conectividade de internet, tem gente que pensa diferente de mim. Senão eu vou para lá e vou querer cortar os pulsos, porque eu não vou conseguir fazer nada, conversar com ninguém que me faça sentir viva. De modo que a primeira lição de casa que eu veria para os nossos interessados nessa lógica primeiro, eles organizarem a casa, né, que é justo o que a plataforma de Chix propõe. Então, eu ter acesso a essas informações conversando para que o cidadão tenha uma qualidade de vida melhor e eu consiga fazer gestões de políticas públicas mais eficientes, e com um olhar muito encantador, inclusive, muito delicado sobre essas singularidades que o território oferece, né? O poder das marcas, como você bem trazia, é enorme. A gente pega o café de Minas, o queijo da canastra, o vinho de não sei onde, o tempero de não sei mais onde, os doces de Pelotas, e daí para frente. E não é só o doce de Pelotas que vai junto com o doce, é toda a referência imagética que eu faço a uma cidade como uma cidade que produz coisas de valor agregado, que às vezes não tem nada a ver com o doce, mas eu que estou em São Paulo vou comprar porque, olha, o pessoal de Pelotas manda bem. Então, são essas questões todas interrelacionadas num território que vão fazendo com que as pessoas deem valor às singularidades, à criatividade dos cidadãos, à gestão correta e ética dos dados, e a como é que eu crio uma marca território a partir disso. Bonita resposta, viu? Espero que nossa audiência entenda como aplicar isso, porque isso é uma chave de ouro. Não, e o que eu acho legal aí é o seguinte, esse link, né, o link da Chix é justamente isso, porque
A gente percebeu, viu, Cainha? Percebeu não, a gente vem estudando esse assunto, né? As experiências europeias, americanas, asiáticas, as cidades que tentaram se transformar em cidades inteligentes e que focaram na tecnologia pura e simplesmente, deram errado, né? Recentemente, inclusive, uma cidade no Canadá agora anunciou que ela estava parando o projeto de cidade inteligente porque ela foi começar pela tecnologia e não funciona, porque não dialoga com a sociedade, né? Então, quando a gente criou esse conceito, né, da cidade humana, inteligente, criativa e sustentável, e, pô, para nós é fantástico que você Cainha, tenha comprado essa ideia logo com a gente, hoje está com a gente aí nos projetos, porque justamente a gente entende que cada cidade é uma cidade, cada cidade tem suas idiosincrasias, cada cidade tem suas particularidades, né? E que é justamente a turma da economia criativa que vai identificar isso, que vai trabalhar essa questão para que quando a gente fizer lá o chamado plano mestre da cidade inteligente, da CHICS, toda essa parte da cultura, essa parte do que as pessoas pensam, que elas acreditam, esteja ali representado para que a gente possa desenvolver os trabalhos para a cidade. Cainha, o nosso programa ele tem 40 minutos, nós já estamos em cima da pinta, mas ainda tem tempo para você. Eu queria só que você, vou passar para você fazer as despedidas, mas que falasse do livro, você é uma das autoras do livro, né? Para nós foi uma honra muito grande, porque você é uma escritora aí que escreve em coisas no mundo inteiro, fala no mundo inteiro, enfim, né? Então foi muito bacana ter você no livro, a gente ficou muito agradecido, e vou te passar então para você fazer a sua fala final aí, as despedidas, comentar um pouquinho sobre o livro, fica à vontade, do jeito que você quiser. Então, André, o livro que vocês coordenaram, organizaram, conceberam, criaram, acalentaram, né? Porque todo livro é um nascimento e a gente sabe da dificuldade que é, sobretudo quando tem essa ambição tão bem-vinda de lidar com um tema tão complexo e tão fundamental para as cidades, portanto, para os cidadãos, né? Para as pessoas que estão lá. É de uma importância fundamental, realmente, porque a gente percebe que, às vezes, as pessoas de cidades pequenas falam, mas eu não sou uma metrópole. As pessoas das cidades grandes falam, mas, lógico, é fácil quando você tem uma cidade pequena e você tem uma escala humana, aqui já perdeu a escala humana. Então, sempre parece que a grama do vizinho é mais verde. No livro, pela riqueza de olhares que vocês trazem, e sobretudo pelo fio condutor muito bem urdido que vocês acabam entrelaçando nesse tecido que vocês criaram, a gente percebe que vocês dão direcionadores para cidades de qualquer porte, qualquer situação socioeconômica, porque são questões basilares que vocês colocam, né? Então, a participação da cidadania, a inteligência coletiva, o pertencimento, a valorização do que é de lá. É como se vocês colocassem um fermento em uma massa de pão que ainda não sabia direito o que seria, né? Vou virar um brioche, vou virar uma pizza, o que eu vou virar? Daí vocês dão uma organizada nisso tudo e uma generosidade de olhar que consegue fazer com que isso, de fato, desabroche e desponte. Então, eu não tenho dúvidas de que o sucesso desse livro, como já vem obtendo e será cada vez maior, será não só para a divulgação dessas propostas, mas, sobretudo, para o acolhimento dos gestores públicos, dos cidadãos, das pessoas que são empreendedoras, que estão levando adiante um setor privado com tantos desafios pela frente, para que elas consigam também se conectar e se organizar de uma forma mais sincrônica, mais sinérgica. Eu fiquei hiper contente com o convite, muito honrada com a pequenininha participação que eu dei, porque, enfim, é uma obra muito complexa, muito profunda que vocês acabaram organizando, e é uma grande alegria, porque, de novo, não é um livro que se encerra em si mesmo, né? É um livro que acaba sendo um portal para tantas possibilidades de desenvolvimento do nosso país e além. Legal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu vou falar uma coisa aqui que a família Gomide, quando assiste, vai ficar super feliz. A Cainha, com todo esse currículo, com toda essa competência, ela passa os finais de semana na casinha dela em Itanhaém, que é onde nós todos passamos as nossas infâncias lá, né? Meu avô morava ali perto do Satélite Esporte Clube, né? Então, a gente... ali é Suarão, né? Não é Suarão, não. Ali é onde tem um satélite. Será que é Suarão? Agora que cresceu, virou satélite. Ali já é o bairro Satélite.
conta. Já é o bairro satélite. Mas, Cainha, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, pela presença no livro. Enfim, vamos continuar essa nossa caminhada juntos e espero que você aceite nossos convites aí para voltar mais vezes no programa aí para frente e a gente ir discutindo e ajudando as pessoas a compreender mais sobre todo esse trabalho das TICs. Eu quero agradecer a vocês que nos assistiram e na semana que vem traremos mais um autor do livro e vamos, então, daqui para frente, toda quinta-feira, falar sobre cada capítulo do livro. E esse de hoje foi sobre economia criativa. Muito obrigado a todos. Uma boa semana, um bom final de semana e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Cainha. Muito bom. Tchau.